Sejam bem-vindos a mais um programa Fatos Bíblicos. Eu sou a pastora Magdaio Torres e hoje o nosso tema, o que está oculto por trás do sacrifício de Isaac. Eu sei que no programa de hoje o Senhor irá falar, não é? De um modo muito maravilhoso, através da palavra dele em nossas vidas, não é? Para que a gente saiba como está aqui o título, não é? Que vocês estão vendo. É algo da parte de Deus, em Gênesis capítulo 22, não é? Eu quero deixar aqui bem patente, bem esclarecido para vocês dois versículos, o primeiro e o segundo, de Gênesis capítulo 22. Fala assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te darei. Tudo começou a partir daí, não é? É glorioso o poder de Deus, a sabedoria dele, não é? Em tudo que ele prepara de propósito para alcançar algo em nossas vidas. Por que foi que eu destaquei aqui para vocês esses dois versículos? Vocês vão entender por quê. Olha, ele diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Você sabe o que é sermos provados por Deus? É uma honra Deus nos escolher assim para nos provar em alguma coisa ou em alguma área de nossas vidas. Por quê? Porque não existe pai, não existe senhor, nem mestre igual a ele. Então, algo ele tem a fazer através de tudo isso. Eu estou aqui lendo, não é, essa passagem de Gênesis e sobre Deus provou, né, e Deus prova a Abraão. Mas você pode estar passando também por uma prova aí que você não está entendendo. Voltando aqui, disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Abraão, ele estava totalmente disposto a fazer o que Deus viesse a ordenar ele fazer, ainda que ele não soubesse o pedido, não é, que Deus iria fazer a ele. No versículo 2. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Sabiam que aqui é a primeira vez na Bíblia, não é, que o Senhor fala sobre amor? É a primeira vez aqui no Antigo Testamento que nós ouvimos falar a menção do amor. Aí, e vai-te a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei, que o Senhor dará a ele. Olha, aqui no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. E tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar de Deus, que Deus lhe dissera. Deus tinha um propósito. E é algo assim que nós, todas as vezes que vamos pregar a palavra do Senhor, o Espírito Santo sempre se revela de uma maneira diferente. Por quê? Porque a palavra do Senhor é novidade de vida. Olha, quando o Senhor falou aqui para ele, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Você sabe o que é você ter o seu filho, o seu único filho. Você sabe quantos anos de espera de Abraão, que a sua esposa não podia ter filhos, para chegar até Isaque?
Abraão veio ser pai de Isaque com 100 anos. E foi uma espera muito grande. E o que aconteceu? Aconteceu que, naquela época, era impossível haver holocausto de humano, de pessoas. Por quê, pastora? Porque Deus abominava. Jeová, o Deus, Jeová Jireh, Jeová Rafá, ele abominava o sacrifício humano. É interessante que aqui, nesses dois versículos, o primeiro e o segundo, o Senhor, quando disse a ele, não é? Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus ali estava provando a Abraão algo maior do que o que a gente imaginava e do que o que a gente imaginou. Primeira situação. Abominável a Deus, aos olhos de Deus, o sacrifício humano. E como é que Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, seu único filho, diz aqui, por nome de Isaque? Que provação foi esta? Abraão, a sua fé foi testada, foi provada de uma forma que eu posso dizer aqui a vocês, de uma maneira muitíssimo difícil. Por quê? Porque ele estava sendo provado, iria perder ali o seu filho, e outra coisa. Iria ser provado para ser testificado nele. Se aquele que ele estava ouvindo, aquele que ele estava servindo era verdadeiramente Deus. Porque se Deus, ele era contra o sacrifício de humano, de uma pessoa. Como ele chega para Abraão e diz, dai o seu filho, o seu único filho, Isaque, para sacrificar a mim. Vamos nos colocar aqui no lugar dele. Olha, o lindo da história de Abraão é que ele, além de ser, não é, o primeiro patriarca, não é, da palavra, ele foi um homem de fé. E aqui, essa passagem nos retrata o seguinte também. Para que a fé seja operada em nossas vidas, nós precisamos nos sacrificar. Como assim? É sacrificante você fazer algo ao qual você não tem como fazer. Ou é difícil demais para você. Isso é fé. Quando exercemos. Quando obedecemos. E Abraão, no versículo 3º, preste atenção. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ele logo obedeceu a ordem de Deus. E albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele não contendeu. Ele obedeceu. E obedeceu logo. Ele não deixou dias se passarem ou disse a Deus que não iria fazer, ou por quê, ou para que Deus estava ordenando ele fazer. Abraão era um homem de fé e um homem obediente. E Deus sabe com quem ele pode contar. Aqui mais adiante. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe.
Eu paro e penso aqui como esses 3 dias não foram 3 dias difíceis para Abraão. Porque o que Deus ali pediu a ele era algo muito difícil. Mas Abraão estava sendo testado em sua fé. Por quê? Porque Deus ali queria contemplar o que Abraão seria capaz de fazer por amor a esse Deus. O que você é capaz de fazer por amor a Deus? Você seria capaz de oferecer o seu filho, seu único filho, que você tanto ama? Aqui na palavra de hoje, o Senhor diz assim a nós: você sacrificaria em holocausto a mim o que você mais ama em sua vida? Que você tanto ama? Seja um filho, seja lá o que for. O Senhor, Ele prova o seu povo. Porque o primeiro lugar tem que ser sempre dele. Mas além de tudo isso aqui, tinha algo mais que o Senhor vai nos mostrar aqui. Olha. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Tornaremos a vós? Você já refletiu sobre esse versículo? A palavra do Senhor realmente é novidade de vida. Quanto mais a gente lê, mais o Espírito Santo se revela. Mais ele nos mostra novidades, mais ele nos mostra mistérios. Olha. Tornaremos a vós. O versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. A fé de Abraão era uma fé tão grande que creio eu que ele estava levando o seu filho e sabia que iria sacrificar o seu filho iria morrer, mas eu também creio que ele creu que Deus iria ressuscitar o seu filho da morte. E eles voltariam. Porque em momento algum, Deus disse a ele nada disso, a não ser que queria o filho dele em sacrifício, como holocausto vivo. E ali, Isaac estava sendo a representação de um propósito futuro entre Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo. Mais adiante nós iremos ver. E tomou Abraão a lenha do holocausto. A lenha é como que fosse a cruz. E pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Olha. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus escolhera ali Abraão, conhecido como pai da fé. O pai também de toda uma humanidade. Aquele que Deus escolheu, estava ali representando Abraão a Deus, Isaque a Jesus. A lenha, a cruz. É tremendo.
o fogo, o que iria ali ser queimado, aniquilado o pecado do mundo através do Cordeiro, chamado Jesus. E o cutelo na sua mão. Como Jesus seria morto. Como um cordeiro. Ali, na cruz do Calvário. Olha. E foram ambos juntos. Quem? O Pai, o Filho e o Pai. Deus e Jesus, Jesus e Deus, em um só propósito, e caminharam juntos. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro ali era o seu filho Isaque. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Nós temos que continuar a caminhar. Ainda que não esteja nada à vista. Ainda que tudo aquilo que Deus falou, ou até o que ele não falou, mas ele nos deu a ordem para fazermos alguma coisa ou algo. E nós temos tão somente que confiar e prosseguir. Porque existem dias e dias. Dias felizes, dias mais fáceis, dias tristes, dias difíceis. Mas ambos temos que caminhar. Quem? O Pai, o Filho e o Pai. Deus e Jesus, Jesus e Deus. Eu e você. E no centro, o Cordeiro Pascual. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Ali estava a lenha, é como que a cruz estivesse deitada, e Jesus acima desta lenha, que era Isaque, não é? E o que mais? E deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão. E tomou o cutelo para imolar o seu filho. É como a representatividade da morte de Jesus Cristo, por amor a cada um de nós. Estava ali Deus usando aquele momento para mostrar algo que iria acontecer no futuro. Ali na cruz do Calvário. Deus, com seu infinito amor, faz coisas que o homem não entende. Mas em tudo que ele nos prova, ele quer. Ele quer que aquilo que está dentro da gente, em nosso coração, seja posto para fora. Deus sabe com quem pode contar. Olha. Vem mais. Mas no 11, versículo 11, do capítulo 22 de Gênesis. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Esse Abraão foi uma voz que falou acelerada, se antecipando a algo que estava prestes a acontecer. Porque aquele sacrifício iria acontecer, mas não através da vida de Isaque, sim através da vida de Jesus. Porque o que foi que aconteceu ali? Deus olhou para Abraão e bastou a intenção do seu coração. A intenção do coração de Abraão. Deus sabia que Abraão mataria realmente, verdadeiramente a Isaque por amor ao Senhor, nosso Deus. E essa voz que bradou foi a voz do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor refere-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Da mesma forma que ele falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo. Marta, Marta. Por quê? Eu conheço a intenção do seu coração. E a palavra do Senhor é gloriosa. Somos provados para quê? Para que seja exposto o que temos de melhor dentro de nós. E para que seja arrancado o que desagrada dentro de nós a Deus. Olha, tem mais. Todas as vezes, eu não sei se vocês prestaram atenção, todas as vezes que o Senhor falava com Abraão, ele sempre disse: eis-me aqui, isso é lindo demais. Eu tomo para mim, tomo você também. Eis-me aqui. Todas as vezes que ele falava a Deus, eis-me aqui, ele estava dizendo o quê? Seja feito segundo a tua vontade em minha vida, meu Senhor. Vou repetir aqui o 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Para Jesus, para Deus, Abraão não precisava provar mais nada. Porque eles sabiam que ele iria sacrificar realmente Isaac. Mas o Senhor permitiu tudo aquilo para mostrar que quando verdadeiramente nós servimos a Ele, a primeira coisa que conta é a intenção. O que há dentro do nosso coração. E Deus permitiu. E Deus provou. E Abraão foi aprovado por Deus. E grande foi o que moveu Jesus ali naquele lugar. Tem coisas que ele faz, nós não entendemos. E parece que estamos indo pelo mesmo. Tem provações que passamos. Que parece que nós estamos indo pelo mesmo caminho. O caminho que Abraão ali trilhou durante 3 dias. Um caminho difícil. Sabe lá quantas coisas passaram-se pela cabeça de Abraão? Você sabe o que é você percorrer um caminho e levando ao seu lado quem você mais ama, e você sabendo que essa pessoa irá morrer? Ainda que seja para o seu Deus? Foi o que aconteceu ali. Mas o oculto que eu falei a vocês, o segredo por trás de tudo isso, sabe qual é o segredo maior? É que Deus estava provando. O que, pastora? Deus estava provando a fé de Abraão na intimidade. Para quê? Para que ele fosse testificado o Espírito. O Espírito que estava com ele e que falava com ele. Abraão tinha tudo para não fazer e para não ouvir aquela voz. Por quê? Porque aquela voz dizia a ele para fazer algo contrário ao que dizia a lei. Algo contrário do que ele foi ensinado. Não se pode sacrificar humanos. Não se pode sacrificar pessoas. Mas Deus pediu a ele para sacrificar o seu filho. Será que ele passou por uma luta interior? Será que ele chegou a questionar?
se era Deus verdadeiramente que estava falando com ele ou não. Que voz é esta que tem falado dentro de cada um de nós? Tem coisas que Jesus nos ordena fazer, que as pessoas olham assim e dizem, Deus não está no meio desse negócio. E o que diria Abraão? Com a voz que ele ouviu dizendo, leva o teu filho, o teu único filho que tu amas, o que ele amava. Ele amava tanto, mas não tão quanto amava Deus. Mas Deus ali estava gerando, estava criando uma intimidade muito maior entre ele e Abraão e Deus. De quem mais ele dá, mais ele cobra. Com quem mais ele faz, mais ele exercita o milagre que provém dele. Porque Abraão, ele seria conhecido como pai de nações. O pai da humanidade. Representando ali ao Senhor. A gente para aqui e reflete de que essa provação que Abraão passou, podemos dizer que foi uma das maiores ou a maior provação de fé que um homem enfrentou. Interessante que tem a passagem ali sobre o holocausto de Isaac em sacrifício. Mas até antes dele chegar a essa ação, o que passara pela mente, o que passara pelo coração de Abraão, será que é Deus ou será que é o inimigo? A palavra do Senhor deixa claro isso. De que, olha só, viu? No versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. Quer dizer, ele não vacilou em sua fé. De madrugada, pela madrugada ele levantou-se e já fez aqui o que a palavra diz, albardou o jumento e preparou tudo em obediência ao seu Senhor. Deus estava provando a Abraão e Abraão continuou a confiar no seu Deus. A voz que você tem ouvido, o toque que você tem sentido em seu coração, vem da parte do Senhor ou não? Abraão foi provado e disse, vem da parte do meu Senhor. Por quê? Porque ele não se deixou levar pela voz do opressor. O que é se deixar levar pela voz do opressor? É quando Deus fala conosco e a gente para ficar pensando coisas contrárias àquilo que Deus nos ordenou a fazer. Aquilo que Deus falou para nós pelo poder da palavra dele. A voz do opressor é aquela voz que virá sempre bater de frente com a verdade de Cristo em nossas vidas. E Abraão aqui foi firme naquilo que Deus ordenou a fazer. Seja ficalastia, seja fiel. Seja leal a Deus. Não vacile. Não se deixe levar pela aparência do mal, pela voz do opressor, mas ouça o que Deus está falando para você hoje aqui. Que por maior que seja o que Deus te ordenou a fazer, faça. Por quê? Porque o que vai valer é o que está dentro de você, dentro de mim, a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Então a fé já começa a partir daí, da intenção. E a execução dela é o milagre. É o milagre exercido por Deus.
Outra ação milagrosa aqui, de que ele não vacilou em sua fé, é no versículo 5º de Gênesis 22. Quando aqui fala o Senhor. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá. E havendo adorado, tornaremos a vós. Ele creu que ainda que o seu filho morresse, o Senhor iria ressuscitá-lo. E ele disse ainda mais, iremos lá adorá-lo. Você sabe o que é adorar ao Senhor? Adorar ao Senhor é você ser quem você é, colocar para fora o que você sente de melhor que você tem para adorar ao nome do Senhor Jesus. É quem somos. Adoração a Deus é nos retratarmos diante deste Deus do jeito que somos. E o que podemos melhorar diante dele pela ação divina do seu Espírito Santo. Você sabe o que é louvar? Louvar é você ter a ação. A ação que você precisa ter todos os dias para fazer segundo a vontade de Deus. Mas a adoração é aquele trabalhar perfeito do Espírito Santo dentro do nosso coração, que vai nos moldando por dentro e nos transformando por fora. Isso é adorar a Deus. A verdadeira adoração é passarmos pela limpeza, nos espiritualizarmos dia após dia para agradarmos a Deus. E ele ali, Abraão e Isaque, como diz aqui, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eles foram adorar ao Senhor. Eles foram se consagrar ao Senhor. Eles foram agradecer ao Senhor. Eles estavam com o coração aberto para adorar ao Senhor. Ainda que Isaque não soubesse que era ele o cordeiro. É tremendo demais a palavra do Senhor. Olha, eu fico maravilhada mesmo. No versículo 12 de Gênesis 22. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A verdadeira adoração, a fé, tudo provém daqui. Quando é o Espírito Santo que habita dentro de nós, acontece isso aqui. Renúncia. Doação. De amor e sacrifício ao Senhor. É o que está acontecendo aqui. Foi o que aconteceu ali. Olha mais. O 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Proverá. Deus proverá. O quê? O cordeiro. Mas o cordeiro era Isaque. Só que Isaque, ele não poderia ser morto. Como assim, pastora? Isaque não poderia ser morto. Eu vou dizer a vocês. Por quê? Aqui, na palavra do Senhor, em Hebreus,
Hebreus capítulo 10. Vou ler aqui o versículo, o 4, o 5, o 6 e o 7. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque naquela época o que era sacrificado eram os animais. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não poderia ser através de homem algum, porque somos pecadores. Não poderia ser através, como diz aqui, de touros e bodes, animais, porque eles não têm o poder de tirar pecados. Mas só poderia ser através de um homem que não tivesse pecado. A partir daí, Deus estava consciente de que teria realmente que haver este plano perfeito entre ele e Jesus, Jesus e ele. Que era necessário vir aqui a esse mundo um homem que não tivesse pecado. Quem? O seu filho. Mas que tinha que estar neste mundo, não em forma de espírito. Então pensou Deus ali com Jesus que seria necessária a encarnação. O espírito nobre, sublime e poderoso do Filho de Deus, encarnado neste corpo corruptível. Ele teve que se diminuir da forma de Deus, do Filho de Deus e o próprio Deus, para vir aqui a este mundo e salvar a você e a mim. Não poderia ser Isaac aqui. Isaac estava representando a Jesus, mas não poderia ser ele. Não poderia ser você nem eu. Temos pecados. Só poderia ser o Filho de Deus. Olha que coisa linda. Olha que lindo, olha que lindo. Vamos aqui mais adiante. Eita Deus, tremendo. Então no 15, versículo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Revelação do Senhor. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele agiu. Ele louvou. Ele adorou. Por amor, ele foi lá e sacrificou. Ainda que não chegasse ao sacrifício, mas eu vou mostrar aqui algo aqui a vocês. Ainda que não chegasse à concretização do sacrifício. 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedecestes a minha voz, obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou os seus moços e levaram-se e foram juntos para Becebá. E Abraão habitou em Becebá. Olha. Não se concretizou o sacrifício em holocausto a Deus através da vida de Isaac. Porque não seria Isaac o cordeiro,
sacrificado. Mas no momento que Isaac pegou, não é? Aqui, como diz a palavra do Senhor. Olha, Deus é tremendo demais. Mas o anjo do Senhor, quando ele tomou o cutelo, no 10, para imolar o seu filho, o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus. Quando ele pegou ali aquele cutelo, levantou para matar Isaac. Ali, ele selou diante de Deus e Deus com ele uma aliança. Uma aliança de Deus com o homem. E o homem com Deus. Aquele cutelo ali, aquela arma cortante, representando ali, diante de Deus, a fidelidade de um homem que não negou o seu filho, o seu único filho, ao qual tanto amava. Abraão, Isaque, Deus e Jesus. Jesus morreu por amor a nós. Deus deu o seu filho, o seu único filho, ao qual ama. Tanto amou e ama. Percebem aí? A mesma coisa. E ele fez isso por amor à humanidade. Abraão fez isso por amor ao seu Senhor, a Deus. E Deus fez isso por amor a você e eu. Deus é fiel demais. Olha, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha aqui. Diz aqui. No 20. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão dizendo: eis que também Milca deu filhos e a Naor, teu irmão. Quer dizer, só veio prosperidade. Depois de tudo isso, só veio prosperidade para a vida de Abraão. Mas é interessante que em tudo isso aqui, diz aqui no 12, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Olha a troca. Olha a troca. Aqui foi trocado Isaac por esse carneiro. Abraão, por amor a Deus, levou o seu único filho que tanto amava para um sacrifício em holocausto a este Deus. Mas Deus viu e sabia que pela intenção do seu coração, ele faria. Aí ele trocou Isaac pelo carneiro, como diz aqui a palavra do Senhor. E Deus trocou a nós pelo seu filho. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É Ele, Jesus Cristo. Os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. A palavra de Deus é gloriosa, é poderosa. Poderosa. E ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ele tomou o carneiro e ofereceu. E foi feito assim.
Em sacrifício a Deus, o carneiro foi colocado como holocausto. Mas Jesus não poderia correr desse sacrifício que já estava ali determinado para ser em nosso lugar. Porque nenhum de nós teríamos o poder de salvar uns aos outros, porque somos pecadores. Só um homem que não tivesse pecado e que estivesse nesta carne poderia salvar o mundo das mãos do inimigo. A partir dessa ação, o Senhor, ele arrancou, ele quebrou, ele destruiu as portas do inferno. E ele abriu e destruiu as portas do inferno para que todos que estavam sendo ali escravizados pelo inimigo passassem a ser livres pelo sangue do Cordeiro, que foi morto, imolado ali na cástia, na cruz, como Cordeiro. É um mistério tão tremendo, é um mistério tão maravilhoso, é algo tão glorioso. Deus provou a Abraão. E tudo se concretizou de um modo muito perfeito. Representando o que iria vir. O que há de vir. O Filho de Deus. O Cordeiro Pascual. Que havia em oculto. O segredo aí. Ele é um Deus tremendo. A própria sabedoria. Ele prova quem ele ama. E precisamos ser provados para sermos aprovados. E perceberam aí que chegou até a última instância. Até o último instante, quando ele estava com o cutelo, e imolou esse cutelo para matar o seu filho, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, bradou em alta voz. Ele ouviu Abraão, ouviu a voz e parou. Deus proverá o cordeiro. Tinha um cordeiro que estava ali quando ele olhou preso. Por quê? Porque representava ali o que iria acontecer. Jesus morreu por amor a mim e a você. Abraão foi provado. Deus provou a fé de Abraão. E ele foi provado e muito provado. A intimidade de Deus com ele e ele com Deus foi posto à prova. E o seu filho, que estava direcionado ali a ser sacrifício em holocausto a Deus, foi outra prova. O que foi mais difícil, eu não posso medir aqui o que foi mais difícil, se foi uma situação ou se foi a outra. Mas vocês perceberam que a fé foi que sempre deixou Abraão centrado em obediência, fazer o que Deus ordenou ele a fazer. Então, trazendo para nós, nos dias atuais, seja lá o que for que a gente venha passar. Tem coisas que parece que Deus não está a operar. E que não é Deus que está no negócio. Deus é mistério. E Ele prova a nossa fé da maneira que Ele quer provar. E nunca vacila em sua fé. Por quê? Porque essa fé irá te direcionar o que Deus quer de você. E você chegar onde Ele determinou você chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque depois disso aí ele foi morar na terra de Beceba. E foi grandemente abençoado.
Deus multiplicou e prosperou tudo o que ele tinha. Porque a prosperidade é uma consequência, se assim Deus quiser fazer. Seja financeira, material, seja em qualquer âmbito da tua vida, da minha vida. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Ali estava todo um propósito já traçado entre Deus e Jesus. E sendo ali, não é, com ação, feito através de Abraão e Isaac. E no final das contas, o que prevaleceu? A verdade. Abraão amava muito o seu único filho, mas não mais do que Deus. Ame muito o que você quiser amar, mas nada acima de Deus. Abraão, ele é exemplo para mim e para todos vocês. O lugar do Senhor Jesus não deixa ninguém tomar. E assim, em obediência a Ele, ao Senhor Jesus, Ele irá nos levar a tudo aquilo que Ele determinou a alcançarmos. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e ainda irá fazer, porque este é o Deus de amor, de justiça e de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Para você que chegou até aqui e gostou dessa mensagem de hoje, esqueceu de dar o seu like, dê o seu like. Vai ser muito importante aqui para o canal Magdail Torres. Faça os seus comentários, deixa aí os seus comentários. Vai ser muito importante também, certo? E compartilhe esse link para muitas pessoas, olha, seus familiares, amigos, colegas conhecidos, até pessoas que você não tem nem tanto conhecimento, mas que quem não precisa, não é, ouvir a palavra de Deus ou assistir essa palavra. Todos nós precisamos. Por quê? Porque o amor de Deus só traz paz, paz de espírito e visão diferenciada das coisas. Porque Deus é Deus. Eu agradeço pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Beijo, meus amores.